Olá, eu sou a Dayana Tabeiro Paixão e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouco do processo e do progresso da pesquisa de literaturas africanas, afro-brasileiras, afro-amazônica e quilombola em escolas públicas de ensino fundamental 2 do município de Santarém. Análise do livro didático de língua portuguesa, que foi uma pesquisa orientada pelo professor Dr. Luiz Fernando de França e realizada em parceria com a voluntária Sara Beatriz Oliveira Melém, com o apoio da FAPESPA. Então, primeiro, de onde é que nasce a nossa pesquisa? Ela surge da experiência acadêmica do professor Luiz Fernando, orientador da pesquisa, com atividades de pesquisa acerca de literaturas africanas e negras, na UFOPA, e de trabalhos de avaliação de livros didáticos que ele já vem desenvolvendo. E nisso a gente observou essa necessidade de verificação da implementação da legislação antirracista, especificamente a gente cita aqui a Lei 10.639 de 2003, e também a necessidade política, educacional e histórica de reconhecer e valorizar a arte africana e negra. O objetivo geral da nossa pesquisa foi avaliar a presença das literaturas africanas, afro-brasileira, afro-amazônica e quilombola nos livros didáticos de língua portuguesa nas escolas públicas do ensino fundamental do município de Santarém, esses livros disponíveis aí para os estudantes e professores. A metodologia ela seguiu 3 procedimentos metodológicos. O primeiro deles foi a revisão bibliográfica, onde a gente iniciou fazendo um estudo tanto da bibliografia que já vem fazendo análise de livros didáticos, como também o estudo de obras dessas literaturas, de autores dessas literaturas, para compreender esse cenário. A partir disso, a gente fez a solicitação de materiais didáticos para as escolas municipais, aqui de Santarém. Selecionamos algumas escolas e fizemos essas solicitações e tivemos o retorno de algumas delas, E após isso a gente fez a análise dos materiais coletados nessas escolas. Como resultados da pesquisa, em primeiro lugar, a gente tem aí a recolha de vários livros, mas a gente selecionou 8 livros, que compõem 2 coleções completas, para fazermos a análise, tendo em vista que a gente não teria também fôlego para conseguir analisar muitas coleções pelo número reduzido da nossa equipe e também do tempo que a gente teria para realizar a pesquisa. As coleções foram Tecendo Linguagem, da editora IBEP 2015, que é referente aos anos de 2017 a 2019, e a coleção Se Liga na Língua, Leitura, Produção de Texto e Linguagem, da editora Moderna, referente aí aos anos 2020 e 2023, que no caso ainda está em uso. A gente fez uma análise dessas coleções, primeiro para caracterizar de modo geral a presença das literaturas, como se caracteriza, isso utilizando categorias de análise, autoria, textos e atividades, como o nosso foco era nas literaturas africanas, afro-brasileira, afro-amazônica e quilombola, aqui a gente focou mais na questão da autoria e dos gêneros, para caracterizar de modo geral. Então, quando a gente olha para a autoria, a gente tem aí um quantitativo bem grande de homens brancos, escritores brancos, no número de 47 autores, seguido de 15 mulheres brancas escritoras, apenas 2 homens negros e 5 outros autores, 4 homens e 1 mulher, que a gente não identificou a cor. Mas a gente já observa aqui uma predominância exacerbada, do homem branco, o escritor branco, que tá aí, divide o espaço também de maneira desigual com as mulheres brancas e mais desigual ainda com os homens negros, e as mulheres negras são excluídas da coleção. No tópico autoria, relacionado à nacionalidade desses escritores, a maioria brasileira, 52 autores, seguidos de uma parcela considerável de escritores do continente europeu, aí britânica, francesa, portuguesa, essas são as nacionalidades. Tem 3 britânicas, 2 francesa e portuguesa e 1 de cada uma das demais. A distribuição geográfica dessa autoria no Brasil está concentrada principalmente no Sudeste, onde a gente tem
um quantitativo de 66,7% desses escritores, a 17,6% do Nordeste, 13,7% do Sul e um pouquinho menos do Centro-Oeste. E não temos a presença de nenhum escritor ou escritora da região Norte. E aí, caracterizando a presença dessas literaturas de fato, a gente observou 4 autores, sendo um autor africano, né, de Moçambique, o Mia Couto, e 3 brasileiros, né, o José de Acácio, o Reginaldo Prandi e o Valdemar de Andrade Silva. São todos homens, como vocês podem perceber, e também, né, dessa autoria, 2 desses autores são homens brancos, que é o Mia Couto e o Reginaldo Prandi. A gente tem também os seguintes textos dos respectivos autores compondo essa coleção. Já com relação à coleção Se Liga na Língua, Leitura, Produção de Texto e Linguagem, a gente observou uma completa ausência das literaturas afro-brasileiras, afro-amazônicas e quilombolas. Então, a gente tem apenas literatura africana, que é representada aqui com o trecho do romance Bom Dia, Camaradas, do autor Indalo de Almeida, né, um escritor angolano. Isso faz a gente perceber que ambas as coleções elas são marcadas por uma predominância da autoria branca brasileira e podemos acrescentar e dizer uma predominância de autoria masculina branca, né? Porque a análise dos autores da coleção Se Liga na Língua também evidenciou uma predominância masculina e branca. Foram encontradas obras das literaturas africanas e afro-brasileiras, mas nenhuma obra das literaturas afro-amazônicas e quilombolas. E quando a gente fala de literaturas afro-amazônicas, o fato de não ter, por exemplo, nenhum escritor ou escritora da região norte, nenhuma das coleções, é um fator considerável, né? Se não tem nenhum escritor dessa região, não vai ter literatura afro-amazônica também, dificilmente, nesse livro. E então a gente conclui que as coleções elas ainda pecam na implementação da lei 10.639 e elas atendem de maneira falseada e insuficiente às determinações feitas por essa legislação. Isso porque quando a gente observa uma coleção composta cada uma por 4 livros para atender os 4 anos finais do ensino fundamental, né, do 6º ao 9º ano, e a gente tem um escritor africano em todos esses livros, né, em cada coleção, parece-nos que é apenas para mostrar para a legislação, quando for cobrado, que tem ali uma literatura africana, mas isso não acontece de maneira efetiva durante toda a coleção. Aparece de maneira pontual, fragmentada. Então é isso, alguns dos resultados da nossa pesquisa, essas são nossas referências. E, por fim, a gente agradece a FAPESPA, né, pela concessão da bolsa, ao FOP por meio da Propit e também as escolas que cederam os exemplares analisados. É isso, obrigada pela sua atenção.